Você já percebeu que no Brasil tem gente que parece viver em um país paralelo? Pois é, a gente tem o cidadão comum, aquele que pega ônibus lotado, enfrenta fila no SUS e se por acaso comete um deslize, uma dívida, um erro, uma besteira qualquer, acaba sendo punido de forma dura, sem dó nem piedade. E do outro lado, a gente tem uma elite política e econômica que vive num universo completamente diferente, onde a lei parece ser maleável e a punição, quando vem, é sempre com conforto, com tornozeleira, em casa. E o nome que mais simboliza esse abismo entre o povo e o poder hoje é Jair Bolsonaro. Você viu essa notícia? Pois é, estão dizendo que Bolsonaro está tentando de todas as formas garantir o direito de cumprir uma eventual prisão em casa. A justificativa? Problemas de saúde, necessidade de cuidados médicos especiais, aquele papo que a gente já conhece bem. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê nas aparições públicas dele é outra coisa. Um homem com energia de sobra, articulando, falando em candidatura, discursando como se nada tivesse acontecido. Ou seja, enquanto pede compaixão à justiça, Bolsonaro posa de mártir político, tentando transformar o próprio processo criminal em plataforma de campanha. A história não é bem como querem fazer parecer. E o caso fica ainda mais escandaloso quando a gente compara com o que aconteceu agora com o ex-presidente Fernando Collor. Ele, que também foi condenado e está em prisão domiciliar, simplesmente desligou a tornozeleira eletrônica entre os dias 2 e 3 de maio. E ninguém avisou a justiça por 5 meses. Sim, 5 meses. A Secretaria de Ressocialização de Alagoas só comunicou o Supremo agora. Ou seja, o homem ficou esse tempo todo sem vigilância, sem controle, e o sistema nem percebeu. E é exatamente aí que mora o perigo no caso Bolsonaro. Porque se um ex-presidente que não tem a mesma estrutura de poder e influência que Bolsonaro já fez isso, o que impede que o capitão, com sua rede de apoiadores, seus aliados dentro da polícia e das Forças Armadas, tente algo parecido? Na minha opinião, esse debate sobre prisão domiciliar vai muito além do campo jurídico. Ele é político, simbólico e moral. Político, porque trata de como a justiça lida com os poderosos. Simbólico, porque mostra quem realmente é tratado como cidadão de bem neste país. E moral, porque nos obriga a encarar o seguinte: se até um ex-presidente que tentou sabotar a democracia, que foi acusado de planejar um golpe de Estado e de incentivar a violência contra autoridades, pode cumprir pena no conforto da própria casa, o que isso diz sobre o nosso sistema de justiça? Será que o Brasil ainda é um país onde a lei é igual para todos? Ou virou um teatro onde o privilégio se disfarça de direito? O que eu vejo aqui é uma tentativa clara de transformar o criminoso em vítima, de reescrever a narrativa, colocando Bolsonaro como um coitado perseguido político, quando, na verdade, ele é o mentor de um dos momentos mais sombrios da história recente do país. Lembra do 8 de janeiro? Aquele ataque covarde à democracia que quase destruiu o que restava de estabilidade no Brasil? Pois é. Aquele caos não aconteceu por acaso. Foi fruto de um discurso contínuo de ódio, de desinformação e de desprezo pelas instituições. Um discurso liderado por ele. E agora, esse mesmo homem quer ser tratado com complacência, como se fosse alguém merecedor de piedade. Mas o fato não é bem esse. A verdade é que o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro não é sobre saúde, é sobre poder. É sobre manter o controle, sobre continuar articulando de dentro de casa, sobre garantir que o bolsonarismo não perca a narrativa. Porque se ele vai para uma penitenciária comum, a imagem de líder invencível desmorona. O mito cai. A cela destrói o personagem. É por isso que ele tenta desesperadamente evitar esse desfecho. E o mais preocupante é ver parte da grande mídia ainda tratando isso como uma mera questão de direitos humanos, sem a profundidade necessária para mostrar o que está em jogo. A gente não está falando de um cidadão qualquer.
A gente está falando de um ex-presidente que tentou derrubar a própria democracia que o elegeu. De alguém que zombou das vítimas da pandemia, que afrontou o judiciário, que desrespeitou a Constituição. Permitir que ele cumpra pena no conforto de casa é não apenas uma afronta à justiça, mas um escárnio ao povo brasileiro. Por isso, o que está em pauta aqui não é apenas a punição de um homem, mas o futuro da nossa democracia. E se a justiça vacilar agora, a mensagem será clara. No Brasil, quem tem poder não paga pelos próprios crimes. É isso que eles querem. E é isso que a gente não pode permitir. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Jair Bolsonaro, mais uma vez, tenta se esquivar das consequências de seus próprios atos. A nova tentativa agora é a de transformar uma possível condenação definitiva em uma pena branda, cumprida no conforto da sua casa. Como se o lar fosse uma extensão do Palácio da Alvorada, onde ele passou anos usufruindo de privilégios pagos pelo povo brasileiro. A justificativa? Questões de saúde. Mas, na minha visão, o que está em jogo aqui não é a saúde física de Bolsonaro, e sim a saúde da impunidade, que há décadas vem sendo mantida por uma elite política e econômica que acredita estar acima da lei. Veja, essa história não é nova. É um roteiro repetido, uma peça antiga do teatro político brasileiro, em que o final é quase sempre o mesmo. O político poderoso escapa, o pobre é punido. Bolsonaro segue o exemplo de Fernando Collor, outro ex-presidente condenado que teve o privilégio da prisão domiciliar e agora foi flagrado desligando a tornozeleira eletrônica. E é aqui que eu faço questão de destacar. O problema não é só Bolsonaro ou Collor, é o sistema que trata com luvas de seda aqueles que um dia usaram o poder para manipular, mentir e, em muitos casos, enriquecer às custas do povo. Agora, vamos ao que interessa. Na minha visão, o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro é um claro sinal de que ele continua jogando o mesmo jogo, o da manipulação e da tentativa de enganar a opinião pública. Ele sabe que, se for para um presídio comum, perde o controle da narrativa, perde a aura de vítima política que ainda tenta sustentar entre seus seguidores mais fanáticos. Ao ficar em casa, ele transforma a pena em palco. E como todo bom populista, sabe usar o sofrimento como propaganda. Vai posar de injustiçado, vai se apresentar como preso político. Vai dizer que é alvo de uma perseguição. E tudo isso com a ajuda de uma mídia de extrema-direita que continua fabricando versões fantasiosas da realidade para manter viva a chama do ódio e da divisão no país. E o pior, enquanto a grande mídia tenta vender uma narrativa de que Bolsonaro é um ex-presidente fragilizado, um homem doente, alvo de um sistema judicial implacável, o que ela não mostra é que essa mesma benevolência nunca é oferecida ao cidadão comum. Basta lembrar de quantas pessoas estão presas neste exato momento por crimes muito menores, sem direito à tornozeleira, sem prisão domiciliar, sem médicos particulares, sem defensores poderosos. O pobre vai para o presídio, o rico vai para casa. Essa é a realidade nua e crua de um Brasil ainda profundamente desigual. Isso não é um caso isolado. Lembra quando o governo Bolsonaro tentou sabotar a vacinação durante a pandemia? Lembra das chacinas encobertas, das falas misóginas e racistas, do desprezo pelos indígenas, do desmonte da educação, das privatizações mal explicadas, da destruição ambiental? É a mesma cartilha. Sempre houve uma tentativa deliberada de reescrever a história, de inverter os papéis e de transformar o opressor em oprimido. A estratégia é clara: gerar confusão, enfraquecer as instituições e depois se colocar como a única salvação possível. E quem paga o pato por tudo isso? Nós, o povo trabalhador.
As famílias que perderam seus entes na pandemia, os jovens que ficaram sem oportunidade de emprego, os professores desvalorizados, os profissionais da saúde exaustos. Todos nós, que lutamos diariamente por um país mais justo, somos as verdadeiras vítimas desse jogo sujo. E é por isso que eu digo com convicção: permitir que Bolsonaro cumpra pena em casa seria não apenas um erro jurídico, mas um tapa na cara da democracia. A grande mídia vai noticiar esse episódio com o tom habitual. Bolsonaro busca prisão domiciliar por razões médicas. A defesa pede humanidade. O ex-presidente enfrenta problemas de saúde. Mas o que eles não dizem, e o que eu quero deixar claro aqui, é que o verdadeiro objetivo é político. Bolsonaro quer tempo, quer espaço, quer criar a narrativa de que é um perseguido, um mártir. Ele sabe que isso o fortalece entre os radicais que ainda sonham com a volta de um governo autoritário. E é aí que mora o perigo. Porque enquanto o Brasil tenta se reconstruir sob uma base democrática, com políticas voltadas à inclusão e à justiça social, Bolsonaro e seus aliados continuam trabalhando nos bastidores para reacender a chama do extremismo. E não se enganem, o projeto deles nunca foi o de governar, mas o de dominar, de transformar o Estado em propriedade privada. Na minha opinião, se a justiça ceder mais uma vez, se abrir precedentes que permitam a Bolsonaro desfrutar de privilégios que o povo comum nunca teria, o recado será claro. A lei continua sendo seletiva. E essa seletividade é o que alimenta o descrédito nas instituições. É o que faz as pessoas desacreditarem da política, da justiça, da própria democracia. Esse caso também expõe algo ainda mais profundo: o medo da elite política de ver seus próprios privilégios ameaçados. Porque, se Bolsonaro for efetivamente preso, sem privilégios, sem regalias, sem mordomias, isso abrirá um precedente perigoso. Perigoso para todos os outros que têm culpa no cartório. Por isso, há tanto silêncio, tanta cautela, tanta prudência nos corredores do poder. Na minha visão, esse momento é um teste para o Brasil. Um teste da nossa capacidade de dizer basta à impunidade, de mostrar que a democracia não é feita para proteger criminosos poderosos, mas para garantir justiça a todos. Alexandre de Moraes, que tem sido um dos poucos a enfrentar o bolsonarismo de frente, está diante de uma decisão histórica e, sinceramente, espero que ele não recue. Porque se recuar, se houver complacência, se Bolsonaro conseguir o que quer, será uma vitória simbólica para o autoritarismo e uma derrota amarga para o Estado de Direito. Bolsonaro é a personificação do desprezo pelas instituições democráticas. É alguém que flerta com o golpismo, que debocha da justiça, que insufla o ódio e que transforma a mentira em ferramenta política. Confiar nele para cumprir uma prisão domiciliar é o mesmo que entregar as chaves da cela ao próprio preso. E é por isso que eu repito: Bolsonaro precisa cumprir sua pena em um presídio, como qualquer outro brasileiro. Não por vingança, mas por justiça. Porque só assim poderemos dizer de verdade que o Brasil está mudando. Então, para resumir tudo o que foi dito até aqui, essa notícia não é sobre uma simples questão de prisão domiciliar. Não é sobre um ex-presidente supostamente fragilizado que busca conforto durante o cumprimento de uma pena. Isso é a superfície, o disfarce elegante de uma manobra política muito mais ampla. O que está em jogo é o velho e conhecido privilégio de uma elite que sempre acreditou poder escapar das consequências, enquanto o povo paga caro por cada deslize. Essa é a verdadeira história por trás da manchete. Quando eu vejo Jair Bolsonaro tentando convencer a justiça de que precisa cumprir pena em casa, eu não vejo um homem doente. Eu vejo um homem esperto, acostumado a manipular, a distorcer fatos, a testar os limites da democracia. Ele quer transformar a punição em palco, o crime em narrativa, a justiça em espetáculo.
E isso não é teoria, é estratégia. Ele sabe que a prisão domiciliar seria o cenário perfeito para continuar influenciando seus seguidores, gravando vídeos, criando crises políticas, alimentando a polarização e mantendo viva a chama do extremismo que tanto nos feriu nos últimos anos. Na minha opinião, essa insistência em dar tratamento diferenciado a figuras como Bolsonaro e Collor mostra o quanto o nosso sistema judicial ainda é refém da pressão política. Porque se fosse um jovem negro da periferia, um trabalhador que errou por desespero, um homem que furtou comida ou um pequeno delito, a prisão seria imediata, sem tornozeleira, sem conforto, sem segunda chance. O que me indigna, e tenho certeza de que indigna milhões de brasileiros, é essa seletividade. A justiça que pesa para uns e alivia para outros. A balança que só se inclina quando é conveniente. Mas o que eu vejo de mais perigoso nessa história é a tentativa de Bolsonaro de usar o sistema a seu favor para voltar à política em 2026. Sim, porque tudo o que ele faz hoje é calculado, é ensaiado, é parte de uma estratégia de sobrevivência. Ele quer tempo, quer liberdade, quer mídia. E sabe que se conseguir cumprir pena em casa, poderá transformar isso em propaganda. Vai dizer que é um homem perseguido, um mártir injustiçado pelo sistema, quando na verdade é o próprio símbolo da destruição institucional, da mentira e da corrupção moral. E sabe o que é pior? Tem gente que ainda acredita. Ainda há quem veja Bolsonaro como um salvador da pátria, como alguém contra tudo isso que está aí. Mas é justamente o contrário. Bolsonaro é o retrato mais fiel do que há de pior na política brasileira. O uso do poder para benefício próprio, o desprezo pelas leis, a manipulação da fé e do patriotismo para fins pessoais. Ele não defende o povo. Ele defende a si mesmo e os interesses daqueles que se beneficiam da desinformação, da exploração e da ignorância. Por isso, quando a grande mídia tenta pintar Bolsonaro como uma vítima, eu vejo a repetição do mesmo erro histórico, o de tratar o autoritário como um personagem polêmico e não como o que ele realmente é, uma ameaça à democracia. E é nesse ponto que nós, cidadãos, precisamos abrir os olhos. Precisamos entender que há uma diferença entre liberdade de expressão e licença para destruir as instituições, entre discordar e ameaçar, entre ser oposição e ser inimigo da democracia. A defesa de Bolsonaro quer que a justiça seja complacente. Quer tempo, quer brecha, quer piedade. Mas e o povo que perdeu familiares na pandemia? E os trabalhadores que foram jogados na miséria por causa da má gestão e da corrupção travestida de patriotismo? E os indígenas que tiveram suas terras invadidas? Os professores que foram humilhados, as mulheres e jornalistas atacadas, os cientistas desacreditados? Quem teve piedade deles? Eu não vejo nessa história apenas um pedido de prisão domiciliar. Eu vejo um teste moral, político e institucional. O Supremo Tribunal Federal tem nas mãos a chance de mostrar que a justiça é, de fato, igual para todos, que a lei vale tanto para o poderoso quanto para o anônimo. E Alexandre de Moraes, que já demonstrou coragem diante das ameaças bolsonaristas, tem agora uma nova oportunidade de reafirmar o compromisso com o Estado de Direito. Se Bolsonaro for autorizado a cumprir pena em casa, a mensagem que ficará para o Brasil é devastadora. De que o crime compensa, de que o poder ainda compra privilégios e de que a democracia é maleável quando se trata dos poderosos. Mas se for levado à prisão como qualquer outro cidadão, então poderemos finalmente começar a acreditar que o país está mudando, que o tempo da impunidade está chegando ao fim. Fique de olho, não aceite tudo o que te contam. Questione sempre, porque a desinformação é a arma mais poderosa dos que querem te manipular.
Eles querem que você acredite que o bandido é o herói, que o corrupto é o patriota, que o mentiroso é o salvador. Não caia nessa armadilha. Eu acredito num Brasil que seja de todos, não de uma minoria privilegiada. Um Brasil onde a justiça não se curva diante da riqueza, onde a política serve ao povo e não o contrário. E é por isso que, neste canal, a gente vai continuar falando a verdade, mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela fere interesses poderosos, porque é assim que se constrói consciência. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você acha justo que Bolsonaro cumpra pena em casa, enquanto milhares de brasileiros pobres apodrecem nas prisões por crimes muito menores? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar. O debate é o que mantém viva a democracia. Se você concorda com essa análise, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão cansadas de ver o poder sendo usado para proteger quem deveria estar preso. Vamos juntos furar a bolha, levar essa discussão para mais gente, para que o Brasil enxergue a verdade, sem o filtro da manipulação e da mentira. Porque, no fim das contas, essa luta é nossa. É do povo contra o privilégio, da justiça contra a impunidade, da verdade contra o cinismo. E enquanto houver gente disposta a pensar, a refletir e a resistir, ainda há esperança. E lembre-se sempre, o Brasil é dos brasileiros.